Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Hoje, meus lindos, nós não vamos falar absolutamente nada a respeito do senso comum. Tudo que nós falamos ali, que a gente imagina sobre sociedade, nós vamos deixar a nossa imaginação de lado para falarmos a respeito das teorias sociológicas. Então, tudo que o senso comum diz, e dita como verdade, como correto ou como incorreto, nessa aula de hoje nós não vamos falar a respeito disso. Afinal, estaremos relembrando tudo que nós vimos anteriormente, ou seja, vamos falar a respeito das teorias clássicas da sociologia. As teorias que foram responsáveis por interpretarem, por darem um significado aos grupos sociais, às movimentações, às mudanças nas conjunturas, seja política, seja ideológica, seja econômica ou até cultural. Então vamos lá, lindos, prestem bastante atenção, porque nessa aula nós vamos relembrar tudo que nós vimos anteriormente. Prestem atenção, vamos lá! Existem, meus amores, três grandes linhas sociológicas. A primeira é o positivismo, a segunda é o marxismo e a terceira é a compreensiva. É muito fácil entender, são só essas três teorias. E agora nós vamos relembrar, fatos específicos de cada uma dessas teorias, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos começar pelo positivismo. O positivismo é aquela corrente sociológica que vai colocar a ciência como centro de tudo. É a partir da ciência que nós vamos responder às indagações. É a partir da ciência que nós vamos conseguir evolução. Então o positivismo, ele realmente coloca todas as fichinhas ali na ciência. Eles acreditavam que a ciência era a resposta para tudo. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos dois representantes positivistas, o Comte e o Durkheim. Nós vamos começar pelo Comte. Por quê? O Comte foi, o responsável por criar a sociologia. Lembrando que inicialmente a sociologia não tinha esse nome. A sociologia, ela era chamada de física social. Então o primeiro nome da sociologia foi física social, E esse nome foi atribuído, foi criado pelo nosso querido Comte. O Comte, amores, realizou a Lei dos Três Estados, ou Lei dos Três Estágios. Essa Lei dos Três Estados, ou Lei dos Três Estágios, é a lei que ele analisava para uma sociedade avançar, evoluir, progredir. Então é muito fácil, é como se fosse um jogo de videogame, Nesse jogo de videogame, quando você joga, existem várias etapas, várias fases, E o objetivo é de conseguir passar por todas elas para chegar ao prêmio final, Ou seja, completou todas as etapas. Aqui é a mesma coisa, No caso, o Comte acreditava que para uma sociedade ser evoluída, ela tinha que ultrapassar, ela tinha que passar por diferentes etapas, diferentes estágios. Então, quais eram esses estágios? O primeiro estágio era o estágio teológico. O que seria esse estágio teológico? O estágio das crenças. Então era tudo aquilo que não era explicado pela ciência, era tudo aquilo que era, imaginativo, aquilo que estava totalmente ligado à fé, à imaginação, à criação humana. Então, ele dizia que o estágio teológico era o estágio menos evoluído de uma sociedade. Afinal, é o estágio que está bem longe da nossa ciência, daquilo que pode ser comprovado. Então, o primeiro estágio teológico, é o estágio da crença, da fé, da religiosidade. Esse era o estágio menos evoluído, segundo Comte. Então, para ele, nós tínhamos que abandonar esse estágio teológico para conseguirmos chegar aonde? Ao estágio metafísico. O estágio metafísico é o estágio das indagações, dos questionamentos, é o estágio da filosofia. Então, esse estágio para o Comte ainda não era o mais evoluído. Por quê? Porque ele é um positivista e, como bom positivista, a ciência que vai responder tudo. Então, por isso, para ele, o estágio mais evoluído era o terceiro estágio. Qual
Qual é o terceiro estágio? O estágio positivo ou o estágio científico. Nós podemos chamar ou de positivo ou até de científico. Então, para ele, o último estágio, ou seja, o estágio mais evoluído de todos, é o estágio positivo ou estágio científico. Qual é esse estágio? O estágio que vai trazer evolução para a sociedade, porque para ele é através da ciência que nós vamos conseguir progredir, é através da ciência que uma sociedade vai conseguir evoluir, avançar, tá bom? Legal, amores? Para o Comte, nós temos uma hierarquia do conhecimento. Ele acreditava que existiam matérias, disciplinas melhores do que outras, ou seja, mais importantes do que outras, tá bom? E depois nós faremos um debate a respeito disso. Será que até hoje existe essa crença de que algumas matérias, algumas disciplinas são mais importantes do que outras? Então vamos lá, para o Comte, gente. Para o Comte, a hierarquia do conhecimento acontecia da seguinte forma. Ora, essa hierarquia, ou seja, ora esse conhecimento era teórico e ora esse conhecimento tornava-se prático. Existia ali, dentro da teoria, dentro da parte da teoria e não da prática, um lado que era concreto e um outro lado que era abstrato. Então nós vemos, por exemplo, quando a gente pensa em cálculos, quando a gente pensa na física, quando a gente pensa na matemática, então nós vemos que muito dessa teoria acaba sendo aplicada. E para ele, essa hierarquia era da seguinte forma, da mais importante para menos importante, tá, gente? Então vamos lá. A mais importante é óbvio, né, gente? Lógico, ele criou a física social, é óbvio que ele vai colocar a física social, a sociologia, como nós conhecemos hoje, como a matéria, a disciplina mais importante de todas. Depois da física social, nós temos a matemática. Depois da matemática, nós temos a mecânica e, ao lado da mecânica, a astronomia. Depois, nós temos a física. Depois da física, a química e, por último, a biologia. Professora, mas cadê história, cadê geografia, cadê essas outras disciplinas? Essas outras disciplinas, elas estavam aqui embaixo. Então, para ele, o que realmente importava para fazer uma sociedade progredir, para fazer uma sociedade avançar, eram essas disciplinas. Então, essas disciplinas, amores, elas eram fundamentais para o avanço técnico, para o avanço científico, segundo Comte, tá bom? Legal, lindos! Como que o nosso querido Comte enxergava a sociedade? O nosso querido Comte enxergava a sociedade como um organismo vivo. Por isso que nós falamos em organicismo. Organicismo é a forma que ele analisava, que ele via essa sociedade. Como vocês já sabem, o Comte ele não aplicou essa teoria na sociedade moderna, Ele ficou responsável por criar uma matéria, por pensar em formas de analisar, porém, de fato, ele não analisou a sociedade moderna, Ele ficou mais responsável pensando realmente, e arquitetando, elaborando essa nova disciplina, mas não aplicando, Então, tudo isso que ele fala, ele realmente não aplicou na sociedade moderna, Então, tudo isso foram teorias que ele criou, tá bom? Legal, gente. O que nós vemos, ainda segundo Comte, a respeito da sociedade? Na sociedade, nós temos duas questões. Ela pode ser estática e, às vezes, ela acaba sendo dinâmica. Estática está totalmente ligada à ordem. Como assim a ordem? A manutenção da ordem, ou seja, o Estado. Então, o Estado ele é responsável por essa ordem. Então, nós falamos que esse Estado ele tem que ser estático, ele tem que ser responsável por manter a ordem social, por manter o ordenamento da sociedade. E nós temos a parte dinâmica. O que é a parte dinâmica? A parte do progresso. Como vocês já sabem, como que nós vamos conseguir o progresso? Através da ciência, segundo os positivistas. Então, dentro da sociedade, ora ela é estática, ora ela é dinâmica. E por isso que o grande lema do Comte era ordem e progresso. Precisamos de um Estado forte, precisamos de um Estado que tenha pulso para que a gente possa dar espaço para a ciência avançar, para os cientistas fazerem suas análises e conseguirem,
progredir, conseguirem fazer com que essa sociedade progrida. Certo, lindas? Então esse é o Comte. Agora nós vamos falar a respeito do Durkheim. O Durkheim também é pai, só que o Durkheim é o pai da sociologia moderna. Por que ele é o pai da sociologia moderna? Porque ele acabou aplicando as teorias positivistas na prática. Então o Comte, diferentemente do Durkheim, acaba analisando a idade contemporânea, a idade moderna, a sociedade moderna, tá? Então não esqueçam disso, o Durkheim, ele vai analisar o quê? A sociedade na idade moderna. Por isso que ele é chamado de pai da sociologia moderna, porque ele vai analisar essa sociedade. Legal, como que ele analisa essa sociedade? Ele é positivista, então ele tá lá com a bandeirinha, ciência, ciência, né? Ele acredita que a ciência é a resposta de tudo, é através da ciência que vamos conseguir avanços. Porém, ele vai ter, né, algumas outras teorias para complementar aqui a sua análise social. A primeira delas é o funcionalismo. Gente, pensa nessa palavrinha, olha só, funcionalismo lembra o quê? Função. E é isso mesmo. Qual que é a função de cada instituição social? Como que funciona essas instituições? Então, por exemplo, como que funciona o Estado? Como que funciona a escola? Como que funciona a família? Então, ele vai analisar o funcionalismo, ou seja, a função de cada uma dessas instituições sociais dentro da sociedade. Por que ele faz isso, Pro? Por que ele analisa a função dessas instituições? Ele analisa isso porque, para ele, todas as respostas estão na sociedade. Nós somos o que somos por conta da sociedade, segundo o Durkheim. O Durkheim acredita que você aí que está me ouvindo é você por conta da sociedade. A sociedade que te moldou para pensar, para agir e para fazer dessa maneira coercitiva, ou seja, corrigindo caso você venha a falhar, caso você venha a fazer algo que não é esperado socialmente. Então, se você, por exemplo, romper com uma norma social, vou dar um exemplo, você sai pelado, né? Publicamente você sai sem roupas, né? Você está ferindo aqui no Brasil, né, um código, né? Você está ferindo a nossa Constituição, né? Então, por isso que você será penalizado pelo seu ato. Então, é isso que o Durkheim entende. O Durkheim entende que não interessa a atuação. O que interessa é realmente o analisar a sociedade como um todo. Afinal, nós não fazemos algo porque a sociedade nos molda. Ou a gente faz algo porque a sociedade faz, né? E com que a gente acredite que ali é a maneira certa, que é assim que devemos viver. Então, por isso que o Durkheim, ele mostra pra gente que nós somos o que somos por conta da sociedade. Inclusive, quando ele vai analisar o suicídio, ele tenta comprovar pra gente que o suicídio, ele é, né, levado completamente a condutas, né, levadas à sociedade, ou seja, uma pessoa tira a sua vida porque ela está se comparando com a sociedade, porque ela está se moldando ou não está conseguindo se moldar diante da sociedade. Então é por isso que ele analisa, né, o suicídio para tentar comprovar que muitas pessoas, né, e todas elas, enfim, que tiram a sua própria vida, elas fizeram essa escolha, não uma escolha individual, mas uma escolha que foi motivada em uma comparação com a sociedade. Quais são esses tipos de suicídio, Pro? Existe o altruísta, o egoísta e o anômico. Bem rápido, porque nós já vimos isso. Altruísta é aquele que tira a sua vida em nome de alguma ideia, de alguma ideologia. Por exemplo, um homem bomba, entre aspas, né? Aquelas pessoas que tiram sua vida por conta de uma fé, de uma religião, de uma crença, de uma ideologia. Então, essa pessoa, né, cometeu um suicídio altruísta. Né? Então, quando ela se enche de bomba e explode ali junto com um shopping, numa escola, enfim, é um suicida altruísta. O suicida é egoísta. O egoísta é aquele que se sente ou superior ou inferior à sociedade. Então, uma pessoa que tenha, por exemplo, depressão, ela está, né, muitas vezes, né, o tempo todo se comparando à sociedade. Então, se uma pessoa que tem a depressão, né, acaba cometendo suicídio, ela está realmente se comparando. Eu não sou boa o bastante para estar aqui, ou eu sou bom demais para estar aqui, né? Então, existem essas mentalidades.
E aí nós temos o anômico, que é aquele suicida que tira a sua vida por conta de alguma anomalia social, algum problema na sociedade. Crise de 29. Na crise de 29, nós tivemos vários empresários que se suicidaram. Eles se suicidaram por conta de uma anomalia, de um problema na conjuntura social. Certo, amores? E por último, e não menos importante, o Durkheim vai analisar os fatos sociais. O que são fatos sociais? Os fatos que acontecem dentro da sociedade. Então, o que acontece dentro da sociedade? Quais foram os fatos? E esses fatos estarão totalmente ligados, né, ao jeito de pensar, à maneira de agir do indivíduo. Por isso que ele não vai analisar o indivíduo, ele vai analisar a sociedade como um todo, como se fosse um organismo vivo. Certo, lindos? Legal! Agora vamos para o marxismo. O nosso querido marxismo é a nossa segunda teoria clássica da sociologia. E segundo o marxismo, amores, nós teremos ali uma teoria totalmente voltada para a ação. Então, diferentemente dos positivistas que estavam preocupados em fazer uma metodologia, em fazer uma análise com base em técnico, com base científica, enfim. Aqui não. Aqui o marxismo não. O marxismo quer realmente mudança, quer transformação. Por isso que nós falamos que é uma teoria totalmente voltada para a ação, né? Nós teremos aqui muitas falas incitando os trabalhadores, né, o proletariado a ir para a rua, para derrubar o capitalismo, né, para vigorar o socialismo, tá bom? Então vamos lá, amores. Vamos começar pelo começo. Como eu falei para vocês, é uma teoria voltada para a ação. Essa teoria ela terá uma análise completamente econômica, ou seja, a análise do marxismo será pautada na economia, na luta de classes, a luta incessante entre o proletariado e a burguesia. Proletariado são os trabalhadores, a burguesia são aqueles que detêm os meios de produção. Então essa briga que não acaba nunca. Afinal, é muita tolice nossa achar que a burguesia, em algum instante, em algum momento, vai achar que a situação está injusta. Então, nós somos da burguesia, mas está muito injusto para o proletariado. Estamos lucrando muito e eles não estão ganhando absolutamente nada. Eles não estão conseguindo nem sobreviver com dignidade, mas está tão injusto que eu vou mudar tudo isso. É óbvio que eles não vão ter essa postura, né? A burguesia não vai ter essa postura e por isso que o marxismo acredita na luta de classes. Para essa luta de classes acontecer, né, nós temos que entender o sistema e por isso que os marxistas analisam a partir do materialismo histórico. O que é materialismo histórico mesmo? É o material deixado por cada sociedade, ou seja, eu vou analisar desde o começo da humanidade para entender as crises que aconteceram ao longo dos tempos, né? Ao longo da história. Então eu vou entender aqui onde que aconteceu cada crise, por que a Idade Média parou de vigorar, por que cada sistema deixou de existir. Então eu vou analisar isso para entender onde que eu vou parar, né, com o capitalismo, ou seja, como que eu vou acabar com a sociedade capitalista. Então para isso eu tenho que entender muito bem o materialismo histórico para compreender as crises de cada um dos sistemas, tá bom? E aí, por último, e não menos importante, nós temos a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura é a economia. Por exemplo, capitalismo. Capitalismo é a economia, é a infraestrutura. E a superestrutura são as leis, as religiões, a política, a literatura, a arte, o conhecimento científico que é divulgado, né? Então, tudo isso, a mídia, tudo isso é a superestrutura. E essa superestrutura, ela a todo instante tenta o quê, gente? Convencer a gente que aquela é a melhor forma de viver. Tenta convencer a gente que a infraestrutura tá tudo certinho, tudo correto, não questione e sorria, certo? Então é isso que a superestrutura faz. Ela fica a todo instante fazendo a gente acreditar que esse é o melhor sistema, tá bom? Isso, meus amores, é óbvio, segundo o marxismo, tá? Agora eu vou falar uma outra teoria que vem totalmente de encontro, ou seja, ela discorda completamente com essa mentalidade,
que é a sociologia compreensiva. A sociologia compreensiva, né, foi abordada, foi feita, foi criada pelo nosso querido Weber. E o Weber, gente, ele vai no caminho oposto, tanto do marxismo quanto do positivismo. Para começar, vamos falar o que ele vem de oposto com o nosso querido positivismo. O Weber fala o seguinte: ô Durkheim, se liga, se enxerga. Você não é o que é por conta da sociedade. Você é o que é por conta das suas ideologias, por conta do seu jeito. Então, por isso que ele acredita que a gente não tem que analisar a sociedade a partir dos fatos sociais. Ele acredita, o Weber acredita, que nós temos que analisar a sociedade através da ação social. Então, cada ação do indivíduo importa, a mentalidade do indivíduo vai importar. Então, para ele, a gente tem que analisar pelo caminho inverso. Eu vou entender as mentalidades individuais para compreender como a sociedade se forma. Até porque, segundo o nosso querido Weber, não existe sociedade sem indivíduo. E os indivíduos, eles mudam com o tempo. A ideologia muda. A ideologia não é algo rígido, algo que não mude, algo inflexível. Afinal, somos pessoas que temos vontades, medos, anseios, e dependendo da época que estamos, nós mudamos todas essas questões. Então, por isso, para ele, nós temos que analisar o indivíduo para compreender a sociedade. E aí, nessa análise da ação social, o nosso querido Weber entendeu 4 tipos de ações. A primeira ação é a ação racional com relação a valores. O que seria uma ação racional com relação a valores, amores? Essa ação é aquela ação que eu penso. Então, assim, eu falo o seguinte: eu vou à igreja para rezar porque eu acredito que lá seja um bom lugar. Então esse é um valor que eu tenho, é um valor. Eu acredito que a igreja seja algo positivo, algo benéfico para mim, eu me sinto bem na igreja e por isso que eu vou à igreja rezar. Eu vou lá por quê? Porque eu estou desempenhando a minha ação racional, porque eu sinto, eu vejo, eu penso que lá é um lugar bom, e em relação a valores, porque é um valor da minha vida, é um valor, uma ideia que eu tenho na minha vida. Já a ação racional com relação a fins são as finalidades. Então, por exemplo, eu vou estudar muito, por quê? Porque eu quero ser aprovada na FUVEST. Então, relação ao fim, o que é fim? Finalidade. Qual que é a minha finalidade? Qual que é o meu objetivo? Passar na FUVEST. O que eu tenho que fazer para conseguir isso? Eu tenho que estudar. E por isso que nós falamos que é outro tipo de ação racional. Porém, não é uma ação racional em relação a valores, a ideais, como o caso da igreja. É uma ação racional com relação a fins, a finalidade. Eu quero ser aprovada naquela prova. É algo muito mais objetivo. Não é uma ideologia, não é um valor, nada disso. É apenas uma finalidade, um objetivo, tá bom? Além da ação racional, nós temos a ação afetiva. A ação afetiva é aquela dos nossos impulsos, é aquilo que a gente não controla. Então, às vezes, a gente vê que uma pessoa está nervosa, ela vai lá e dá um soco, não na pessoa, tá? Não no outro coleguinha. Mas, por exemplo, numa mesa, ficou brava, dá um soco, dá um murro numa mesa. O que ela está fazendo aqui? Ação afetiva. O que é ação afetiva? Aquilo que a gente não controla, gente, são os nossos instintos. Então, essa é a ação afetiva. E por último, nós temos a ação tradicional, que o nome já está aí. Tradicional vem do quê? De tradição. Como assim tradição? Existem algumas famílias que rezam antes de almoçarem, antes de jantarem. Isso é um exemplo de ação tradicional, é de tradição, ou seja, é passado de pai para filho, Então são esses tipos de ação que o nosso querido Weber conseguiu identificar na sociedade. Muito fácil, pessoal? Pelo próprio nome a gente já consegue compreender valores, fins, afetivo e tradicional. Bem tranquilo. E agora a gente vai falar sobre as relações sociais. O nosso querido Weber, ele vai analisar as relações sociais. Por quê? Porque ele vai entender que essas relações dentro da sociedade, elas são práticas que acabam sendo aceitas ao longo do tempo. Isso não acontece do dia para a noite, como a concepção de família, gente? A concepção de família, lá no século XIX, era completamente diferente da concepção de família que nós temos hoje, Então, por isso que o Weber, ele diz que a sociedade está sempre mudando. Por
Por que a sociedade muda? Por conta das pessoas. E por isso que, segundo Weber, a gente tem que analisar a sociedade sempre com o olhar do indivíduo. Então não adianta eu achar que as respostas estão na sociedade, as respostas estão no indivíduo, porque é o indivíduo que faz, que faz a sociedade acontecer. Então por isso que eu tenho que analisar essas ações que o indivíduo faz na sociedade, por isso que eu tenho que analisar as relações sociais, as práticas que são aceitas, as práticas que não são mais aceitas, Então é assim que o nosso querido Weber analisa. Certo, amores? E aqui eu tenho as fotinhos, deles, do Comte, do Weber, do Marx e do Durkheim, certo? Eu vou passar tudo isso para vocês, inclusive essa tabelinha que eu fiz com todas as teorias, tá bom, amores? Então agora voltem para nossa aula. Obrigada, lindo!